é muito importante que você se permita observar se realmente, se você tem um medo e uma ansiedade natural da sua condição, que pode ser administrado, que pode ser cuidado e que você consiga ter uma qualidade e um equilíbrio aí. Porque quando a gente fala de um transtorno, quando a gente fala de uma condição, como eu sempre digo que eu prefiro, porque em psicologia e em psiquiatria, sintomas são comportamentos. Então, eu entendo isso como uma condição. Eu já expliquei para vocês que quando se tem um transtorno, é a maneira como o cérebro da pessoa funciona. Você não vai poder arrancar o seu cérebro e jogar fora, né? Você vai aprender a lidar com esse cérebro. Mas quando a gente fala de transtornos, a condição cerebral, ela não está te favorecendo. E aí, aquele medo e aquela ansiedade que a gente falou, eles se apresentam de uma maneira intensa, específica e de mais difícil controle para você. Quando você está naquele nível da reação de medo e de ansiedade adaptativa e que você percebe que está excedendo, você vai administrar e é possível que seja até com uma certa facilidade, entre aspas. Eu coloco entre aspas porque quem sente é que sabe, então pode se sentir ofendido. Mas é que é possível, se você observar, de repente, algumas questões que você não tinha conhecimento antes. Mas quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade, existe um cérebro que tem uma condição que não vai te favorecer. Por exemplo, um medo patológico é o que aparece nas fobias específicas. Existem pessoas que têm medo de coelho. Tem gente que tem medo de palhaço, geralmente as pessoas têm, né? Mas o medo excessivo, geralmente não, algumas pessoas têm, mas o medo específico, às vezes ele pode ser de uma coisa completamente sem sentido. E a maioria das pessoas, e é sempre bom a gente repetir, medo se respeita, tá, gente? Se você encontrar alguém que tem medo de alguma coisa, ou se você tem medo de alguma coisa, por mais sem sentido que possa ser, sei lá, tem medo da cor amarela, medo se respeita. E esses medos, essas fobias específicas, elas são muito sofríveis. Quem interpreta as coisas, quem enxerga, quem ouve é o cérebro. Então, quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, a gente fala de uma condição cerebral que não te favorece. É uma condição que extrapola aquela função adaptativa do medo normal, comum, né? E da ansiedade comum. Do medo do medo saudável, porque é saudável, que é para te proteger, e da ansiedade saudável, porque é só o seu corpo se preparando para você lutar ou para você fugir, para te proteger do possível perigo. Quando é excessiva, você está pilhado demais, você está se pilhando demais por alguma maneira. Algo que você interpretou errado que possa estar te dando medo e provocando esse excesso de medo e provocando esse excesso de ansiedade. Mas quando é um transtorno, há uma predisposição, há um cérebro que funciona de uma maneira que não te favorece, e aí é o medo patológico, aí é a ansiedade patológica. O medo vai estar sempre presente nos transtornos de ansiedade, e o medo pode se apresentar também em outros transtornos, como a depressão e a esquizofrenia. Mas o que eu gostaria que você considerasse é que quando o medo apresenta enquanto sintoma em um transtorno, você precisa dar uma atenção específica. Você pode e deve fazer todas essas sugestões que vocês gostam de chamar de dicas, de se manter mentalmente saudável e ter um medo saudável e ter uma resposta ansiosa saudável. Mas você vai precisar aprender a lidar com esse seu cérebro ansioso. Quando a pessoa tem uma fobia específica e a pessoa tem medo de um coelho, por exemplo, ou medo de um bichinho de pelúcia, precisa ser feito todo um trabalho
aos poucos, para que a pessoa vá enfrentando esse medo. Medo a gente supera ou aprende a viver com ele. Qualquer medo que a gente tenha. Agora, voltando para o transtorno de ansiedade. Existe uma condição cerebral. E como eu já expliquei para vocês, quando se trata de um transtorno, não depende de um agente estressor. Então, você vai perceber os sintomas, você vai perceber o medo, e esse medo vai ser sem sentido, provavelmente, como o medo do coelho ou do bichinho de pelúcia. Ainda assim, o ser humano é tão fantástico que você vai poder... Algumas pessoas conseguem isso sozinhos. Eu já expliquei também que, assim, os transtornos, eles têm níveis, né? Leve, moderado e grave. Então, dependendo de como se apresentam essa ansiedade patológica em você, você vai poder administrar isso, mas geralmente, quando se trata de uma condição, você precisa de ajuda, né? Então, assim, na fobia é específica, como, por exemplo, medo de um bichinho de pelúcia. Não jogue um bichinho de pelúcia em cima da pessoa, isso é desrespeitoso e cruel. Mas a pessoa vai ter que se aproximando desse bicho de pelúcia aos poucos. No medo de altura também, vai ter que ir subindo aos poucos. Você vai enfrentando os seus medos aos poucos. E é o processo de enfrentamento que vai te dizer se você conseguiu superar ou se você conseguiu atuar apesar do medo. Então, em transtornos de ansiedade, a gente tem, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, que ele pode acontecer assim, se você foi assaltada, assaltado. Qualquer outra situação que te lembre o assalto, você vai sentir os sintomas ansiosos. Na fobia social, que lembra, a gente tem aquela condição do cérebro da pessoa. A pessoa vai ter dificuldades de sair, de ir a uma festa, de conversar com alguém desconhecido. Dá um medo, e aí os sintomas de ansiedade, e não tem um sentido ali. O toque, ele tem aquela característica dos pensamentos, lembra? No toque também pode aparecer aquela fala do IC, IC, IC. Tem, assim, um objeto que geralmente é contaminação, né? As pessoas que têm toque têm ter uma necessidade de colocar as coisas de forma organizada, e aí vai vir a sensação de medo, porque a mente vai estar dizendo que a coisa vai estar contaminada, a mente vai estar dizendo que se aquela pilha de livros não estiver no lugar, alguma coisa ruim vai acontecer. Esse é o medo patológico, que gera a ansiedade patológica. Não tem muito sentido, mas o medo é real, entendeu? Então, assim, a gente tem medo e ansiedade como respostas da condição humana, e que você vai ter que observar. E sendo resposta da condição humana, você vai ter como trabalhar isso, sozinha, sozinho ou com ajuda. Medo e ansiedade excessiva e medo excessivo, você também pode ter possibilidade de trabalhar isso sozinha, sozinho, identificou, tratou, qualidade de vida, observa o que está jogando na sua cabeça que pode estar alimentando esse medo. Medo e ansiedade patológicos, provavelmente você vai precisar de ajuda profissional, como eu sempre falo para vocês.